O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados, como o próprio nome está a dizer, né, ela surgiu para proteger os dados do cidadão. Ou seja, com a sanção, e ela entrou em vigor, várias regras e critérios foram estabelecidos por lei que devem ser observados pelas empresas. Ou seja, as empresas têm que ter vários cuidados agora, a partir dessa lei, com o tratamento de dados dos funcionários. Vou dar um exemplo. Antigamente, e atualmente também, muitas vezes se recebem currículos de interessados em emprego, e antigamente o empresário escolhia 2 ou 3 e o resto entregava para a secretária: faz o que tu quiser com esses currículos, ficava até em cima da mesa. Hoje não pode mais. Hoje tem que haver uma proteção desses dados, ou seja, o empresário tem que ter um destino certo e o tempo que vai ficar com esses dados. E o destino certo é como vai se desfazer dele, é triturando, é não botando num lixo coletivo. Então são vários os critérios hoje, esse é um exemplo pequeno que eu dou, que os empresários têm que observar. Então acho que veio muito bem para toda a comunidade e para o próprio empresariado. Ótimo, obrigada. Esta lei ela foi criada em cima de uma legislação internacional. Quero dizer, o Brasil se inspirou em alguma legislação para criar a nossa? Sim, ela foi inspirada na GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia, que foi sancionada e publicada em 2018 lá na Europa. E aí o Brasil seguiu quase que ipsis literis o que diz essa lei. Então a nossa base da nossa legislação, tanto é que costumam dizer na forma comercial de venda do produto, o pessoal costuma usar o DPO. Nós vamos criar um DPO. DPO é o encarregado da lei europeia. Então, várias siglas até estão sendo usadas pelos operadores do direito e quem faz as adequações, siglas até da comunidade europeia. Então, foi pela GDPR, que foi sancionada em 2018, lá na Europa, na comunidade 18, europeia. então, 19, 20, 21, 22, 4 anos depois, o Brasil trouxe para cá essa adaptação. Ou ipsis literis, que copiou exatamente o que previa. E houve uma adequação à cultura brasileira, ou você acha que isso está acontecendo? Está acontecendo. O brasileiro tem muito de, primeiro, pagar para ver. Foi isso que aconteceu. É o que está acontecendo. No meu escritório, a gente trabalha com adequação da lei para as empresas, e eu trabalho na área comercial, então eu converso muito com empresários, e o que eu tenho notado é o empresário: não, isso não vai dar em nada, deixa pegar o meu vizinho primeiro. Mas está dando em alguma coisa? Está tendo gente atuada? Sim. Já tem várias ações, porque o que acontece? O pessoal, ele pega o cidadão, que é o titular do dado. O titular tanto pode ser interno, como um funcionário da empresa, como pode ser externo, um cliente da empresa. Um cliente. Então tem muitos advogados que estão usando essas pessoas para notificarem as empresas, dando um prazo para empresas demonstrarem onde trafegam os dados, se ela está adequada ao LGPD. Em caso de a empresa não o fazendo, eles estão entrando na justiça. E geralmente eles entram nas pequenas causas. Por que nas pequenas causas? Porque lá não tem a sucumbência e não tem custas. Ou seja, se o autor perder, ele não vai pagar sucumbência para ninguém. E a gente tem notado que as condenações estão saindo em torno de R$2.000 quando tem o dano moral. Então, qualquer pessoa que acreditar que os seus dados estejam sendo compartilhados ou não protegidos, ou não protegidos, pode ingressar contra uma empresa, qualquer empresa, por dano moral, e aí essa empresa vai ter que se defender. Sim, senhor. Nós tivemos uma ação, até foi do PROCON com o Ministério Público Estadual, lá em Goiás, onde eles autuaram uma grande rede de farmácias, notificaram eles para saber por que estavam pegando o CPF das pessoas e qual era o caminho que esse CPF percorria dentro do sistema das farmácias, qual era a proteção que esses dados tinham. E aplicaram, na época, uma multa em R$480 mil, por não haver consistência nas declarações. Mas hoje, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos casos em que... Casos não, todas as vezes, o comerciante ele é obrigado a, pelo menos, perguntar para o seu cliente se ele deseja incluir CPF na nota, porque ele, para emitir o cupom fiscal da venda, ele vai incluir. Seria neste caso? Não, esse é um dado necessário, né? Quando o dado é necessário para a operação, não há necessidade de anuência ou de autorização por parte da pessoa. É diferente do caso citado pelo senhor. Ele simplesmente pediu um CPF. Aqui é para incluir na nota. Claro. Então, essa é a diferença.
Nós temos casos já aqui no Rio Grande do Sul, em Montenegro, houve uma demanda do sindicato dos citricultores contra uma cooperativa de citricultores em Montenegro, onde a juíza, no primeiro momento, mandou citar a cooperativa para ela apresentar o encarregado, que é o DPO. Se ela não apresentasse, ela teria R$1.000, se não me engano, por dia de multa. E a cooperativa não tinha. Ela não tinha nem dado início. Então, o que o judiciário está fazendo atualmente, que a gente tem acompanhado? Eles estão usando o princípio da boa-fé. Se tu, ao fazer a resposta, tu demonstrar que tu já contratou uma empresa para te adequar, para te fazer ficar adequada conforme a lei, o juiz considera isso e não te condena. Se tu não fez nada até agora, até o momento, aí sim, aí tu vai ser condenado.